Olá! Imagina só a cena, um profeta gritando uma mensagem de Deus bem na porta do lugar mais sagrado de uma nação inteira. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente isso que Jeremias fez, lá no Templo de Jerusalém. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sermão que, olha, é uma mensagem tão poderosa que atravessa os séculos e nos faz pensar. A fé que a gente vive é para valer ou é só aparência? E a pergunta central que Jeremias joga no ar é justamente essa. Será que dá para cumprir todos os rituais, estar sempre ali no lugar de adoração, mas, no fundo, ter um coração a quilômetros de distância do que é a fé de verdade? É uma pergunta forte, né? Para a gente começar a entender a resposta, a gente tem que ir lá para a porta do templo. E olha só, a ordem para ele pregar ali veio direto de Deus, não foi uma escolha aleatória, não. A porta do templo, naquela época, era o centro de tudo, sabe? O epicentro da vida religiosa do povo. Ou seja, era o lugar perfeito para entregar uma mensagem que ia literalmente abalar as estruturas daquela falsa segurança que o povo de Judá sentia. Tenta visualizar a cena comigo. O templo em Jerusalém, lotado de gente. Todo mundo ali, cumprindo seus rituais, fazendo seus sacrifícios, super confiantes. Para eles, a simples presença do templo já era uma garantia, uma espécie de escudo de proteção divina. O que eles nem imaginavam é que por trás de toda aquela aparência, Deus estava vendo uma crise espiritual e uma crise gravíssima. E é aqui que a gente chega no X da questão. Por fora, o que se via? Uma imagem de pura devoção, né? Frequência no templo, sacrifícios, rituais, tudo certinho. Mas, e por dentro, no coração do povo, a realidade era bem diferente, era sombria. Existia idolatria, às escondidas, muita injustiça social acontecendo e, talvez o pior de tudo, uma desconexão completa com Deus. Era basicamente uma fé de fachada. E pode pensar que essa discussão é coisa do Antigo Testamento, mas não é não. Esse problema é tão central que não ficou lá atrás, no tempo de Jeremias. Séculos depois, o próprio Jesus Cristo usou palavras muito, mas muito parecidas para confrontar a hipocrisia religiosa da sua época. Isso só mostra que o perigo de ter uma fé superficial, bom, esse é um alerta que nunca fica velho. E para a mensagem dele ser, assim, impossível de ignorar, Jeremias não ficou só nas palavras. Ele foi buscar na história um exemplo que todo mundo ali conhecia e temia. Ele trouxe à tona a história de Siló. E esse era um alerta muito poderoso, de que ter um lugar sagrado por perto não era garantia nenhuma de proteção divina. Vamos entender, Siló não era um lugar qualquer, gente, pelo contrário. Por muito tempo, Siló foi o coração da fé de Israel. O tabernáculo, a Arca da Aliança, os símbolos mais sagrados da presença de Deus, estava tudo lá. Era um lugar com um peso histórico e espiritual gigantesco. Só que aí, eles cometeram um erro fatal. O povo começou a tratar a Arca da Aliança não mais como um símbolo da presença de Deus, mas como um amuleto da sorte, um objeto mágico. Eles achavam que só por ter a arca com eles estariam protegidos. Não importava o quanto desobedecessem a Deus. A confiança deles simplesmente mudou de lugar, saiu do Criador e foi para a criação. E o resultado disso foi um desastre completo. Catastrófico. Israel sofreu uma derrota militar humilhante, a arca foi capturada pelos inimigos, os sacerdotes morreram e o próprio lugar de Siló acabou sendo destruído por um juízo de Deus. A história deixou bem claro que a estrutura religiosa, por si só, não serve de escudo contra a justiça divina. A lição de Siló era, portanto, clara como a luz do dia. O que Jeremias estava gritando para o povo de Jerusalém era basicamente: ei, olhem para a história, não cometam o mesmo erro. Parem de confiar no templo como se ele fosse um talismã mágico. A presença de um prédio sagrado não protege um povo que tem um coração rebelde. Ponto final. Ok, mas a mensagem de Jeremias não era só condenação, não era só apontar o dedo. No meio de todo esse alerta pesado, ele também mostrou o caminho de volta. Ele apontou a solução para aquela crise. Ele basicamente desenhou o que significa ter uma espiritualidade verdadeira. Porque, veja bem, uma espiritualidade genuína, de acordo com as escrituras, não é um sentimento vago, uma coisa abstrata, uma experiência real, que transforma a gente de dentro para fora. E o mais importante, essa experiência nunca fica escondida. Ela transborda, ela aparece em frutos concretos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas palavras que a gente usa. Tudo isso passa a glorificar a Deus. E Jeremias foi super prático nisso.
Ele não pediu só um arrependimento de boca para fora, um sentimento de culpa, não. Ele exigiu ações concretas, coisas que se pode ver. Primeiro, melhorem seus caminhos, mudem de comportamento. Segundo, pratiquem a justiça social, cuidem do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos mais vulneráveis. E terceiro, abandonem de vez a idolatria e a desobediência. Isso mostra que para Deus, adoração e ética caminham juntas, são inseparáveis. E essa ideia de que a fé tem que ter uma aplicação prática, ela é reforçada de uma forma brilhante lá no Novo Testamento. O apóstolo Tiago, séculos depois, ecoa essa mesma mensagem dos profetas. Ele diz que a religião pura, aquela que Deus aceita, se manifesta justamente no cuidado prático com quem precisa. Ou seja, a fé sem ação não se sustenta. Certo, a gente falou de Jeremias, de Silo, uma história de mais de 2.500 anos. Aí fica a pergunta, o que isso tem a ver com a gente, hoje, no século XXI? A resposta é tudo, porque os desafios que a gente enfrenta na nossa espiritualidade são, de certa forma, ecos diretos daquela mesma crise que Jeremias denunciou lá atrás. Pensa bem, hoje em dia a gente lida com relativismo, aquela ideia de que não existe certo e errado absoluto, que cada um tem a sua verdade. A gente vê também uma busca por uma espiritualidade meio à la carte, sabe? A pessoa quer as experiências boas, o arrepio, a emoção, mas sem o compromisso real com Cristo. E claro, o problema de sempre, o mesmo de Jeremias, a aparência de uma vida de fé, mas que por dentro está vazia, sem a presença real de Deus. Um reflexo muito claro de toda essa tensão hoje é o fenômeno dos chamados desigrejados. São pessoas que muitas vezes buscam sinceramente uma conexão com Deus, elas se dizem cristãs, mas se afastam da vida em comunidade, da igreja. É como se fosse um eco moderno daquela antiga tentação, ter uma fé só para si, individual, sem os laços e até a responsabilidade que a comunhão com outros irmãos traz. No fim das contas, a mensagem que vem lá de Jeremias e chega até nós hoje é sobre equilíbrio. A fé genuína não te força a escolher entre o pessoal e o coletivo. Pelo contrário, ela une as duas coisas: a comunhão íntima, pessoal com Deus e a vida ativa em comunidade na igreja. Pensa assim, é como ter duas pernas. Uma sustenta a outra. Se tentar caminhar só com uma, a jornada espiritual fica bem instável. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Se o profeta Jeremias, com toda aquela intensidade, aparecesse hoje, na porta das nossas igrejas, das nossas instituições, o que será que ele diria? Será que a mensagem dele é aquele alerta contra uma religião de fachada e o chamado por uma fé de verdade, uma fé prática? Será que essa mensagem ainda seria necessária hoje? Fica aí a reflexão.